prostituição. Olha, era inferno na terra. Uhum. E aí temos a outra polêmica, né? Que é recente aí, Sim. né, que as pessoas estão associando bastante a senhora, a sua gestão à frente da Secretaria de Assistência Social, que é a questão dos indígenas da etnia Uarau, né? Uarau. Na verdade, não são as pessoas, são duas pessoas. Ah, né? sim. Então, é uma bolha, né, que acabou tendo uma repercussão, né? E essa pessoa me acusa. Hoje ele é o gestor, né, de uma ONG que administra essa casa de acolhimento. Na verdade, não é uma casa de acolhimento. O modelo de gestão do espaço cedido pela prefeitura para atender os indígenas waraus é um modelo de autogestão. É diferente, por exemplo, de uma casa de acolhimento em que a prefeitura ela é responsável pela manutenção, pelos funcionários, pelo aluguel, por tudo. Né? Ali, a prefeitura está cedendo o espaço para eles morarem. Por quê? A questão indígena, né, dos migrantes, hoje, eles são refugiados, não na condição de refugiados. Sim. Né? É uma questão muito grave, muito polêmica. Ninguém no Brasil tem expertise para tratar da questão indígena Waraus, diferente de outras etnias. Essa etnia é um pouco mais complicada. Durante a minha gestão, nós tivemos em Brasília, conversando com o secretário nacional, durante muito tempo. Isso eu tive presencialmente conversando, né? Levando nossas expectativas, nossas dificuldades, buscando ajuda. Isso antecedeu uma série de conversas anteriores com a Secretaria Nacional, com a FUNAI, com a Acnur. Então, foi um trabalho feito a muitas mãos, né? Para que a gente pudesse ver um caminho para atender essas pessoas. O Ministério da Justiça havia encaminhado um recurso, né, para o município. Esse recurso estava aí já há algum tempo e a prefeitura não sabia o que fazer, né, com esse recurso, 148, 150 mil. E como usar para atender essas pessoas? Né? Nós, na época, tinha mais de 70 pessoas, 76 adultos e crianças. Eles moravam aqui nos Campos Elíseos, eles alugavam alguns imóveis, mas até por uma questão cultural, né, de organização, de limpeza, de higiene do local, o proprietário pediu para que eles, na verdade, eles foram despejados, foram colocados na rua. O proprietário daqueles imóveis não queria mais, né, que eles permanecessem por conta mesmo da dificuldade deles de organização. Então, nós ficamos com esse grande problema na mão, discutindo aí o município. E a questão indígena é uma questão federal, né, da União. Tratar as questões indígenas é uma questão da União. Mas o município tem que se envolver, porque eles são na cidade. Eles precisam de ter uma resposta no município que eles estão buscando ajuda. Então, nós procuramos um espaço, nós procuramos hotéis para poder alugar para eles, uma série de... Né? E, no final, muito difícil, conseguimos um imóvel que já servia à prefeitura, já tinha sido um acolhimento para criança ali durante um bom tempo, o SAICA já ficou instalado ali, já foi um centro-dia para idosos, então já tinha uma estrutura de acolhimento. E essas famílias foram encaminhadas para lá. Em qual bairro isso? Dos Campos Elíseos, de Edgar de Cajado. Né? A vereadora perdeu muito voto nos Campos Elíseos. E eles foram, então, colocados ali, né, instalados ali naquela casa. E como existem questões culturais também, a prefeitura ela pagava o aluguel, água, luz, internet, e as questões aí mais... E também tinha uma equipe que dava esse suporte. Nós fizemos uma equipe de terapeutas ocupacionais, né? Porque tem uma questão de atividade de vida diária, de higiene, cuidados com a saúde, participação, né, das crianças na escola, e uma série de situações que a gente precisaria trabalhar, e tinha que ter um profissional diferenciado, e o terapeuta ocupacional, esse profissional na nossa avaliação da equipe, coordenadores, os técnicos da Secretaria da Assistência, viu que esse profissional era mais qualificado. Então, a gente dava essa supervisão ali, mas o dia a dia, a rotina, cada um muito também em contato, fizemos esse trabalho todo em contato com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, acompanhou
todo o processo, a mudança deles, a instalação deles. Estivemos lá no dia, né? Até a vereadora Perla fazia parte, né? Da comissão da UAB, teve conosco esse tempo todo. E eles foram, se instalaram ali. A prefeitura cedia também cesta básica, nós levamos nutricionistas para fazer para eles, dar um treinamento, olha, quais são, né, a alimentação da época, como aqui a gente usa verdura, que tipo de verdura, legumes, como que faz para se usar, e não sabiam, cozinhavam feijão junto com arroz, né, você tem uma ideia, então a gente tinha que dar o básico de orientação para eles. É uma cultura diferente, tem que aprender. Uma cultura diferente, né, eles comiam muitas, já estão no Brasil há muitos anos, há 8 anos, aqui em Ribeirão Preto. No Brasil já estão há mais tempo. Então, eles já estão aculturados, né? Mas eles comem muito salgadinho, muito refrigerante, salgadinho, então a gente teve que levar uma questão nutricional mais para eles. Bom, eles têm grandes problemas com o uso de álcool e drogas, né? E um desses que me acusa, né, da morte, né, desse varal, esse senhor, ele morreu no dia 24 de abril. Ele era usuário de drogas, ele é um alcoolista. Nós temos vários encaminhamentos dele para tratamento no CAPS, álcool e drogas. Tudo documentado. Tudo documentado. Né? E essa pessoa morre dia 24, né, de abril. Eu sou exonerada da Secretaria da Ciência Social dia 3 de abril, porque eu volto para a Câmara para concorrer como vereadora. Então, do dia 3 ao dia 24, tem um lapso, acho que 24 ou 25, um lapso de 21 dias entre a minha saída e a morte dessa pessoa. Mas ele fala que a culpa é minha. Ele morreu por minha negligência, por minha incompetência. Aí fica, né? Eu lembro que eu vi uns vídeos dele que ele deixou bem claro que ele queria te derrubar. Ele falava isso no vídeo. Ele falava isso no vídeo. Então, tem um pano de fundo que eu não vou expor aqui. Você sabe qual que é... Eu sei, e todo mundo sabe. Todos os profissionais. A retaliação. Por que é esta retaliação? Eu só fico chateada em não ter tomado providências jurídicas à época. Eu conversei no sentido de orientar, como gestora, eu orientei. Só que a pessoa, ela está tentando hoje, né, me retaliar, né, de certa forma, acha que conseguiu me derrubar, né, porque eu fui exonerada, o prefeito havia me nomeado como vice-presidente do Teatro Pedro II, e diante dos fatos, né, até muito interessante, falar aqui os bastidores, né, ele falava assim, o seu nome vai aparecer no Fantástico, eu vou te levar para o Fantástico. Ele falava, não dá, Ainda mais um tema desse, de indígenas, né? Por muito menos já apareceu matéria no Fantástico. Vereadora, conservadora, evangélica, republicanos, assim o prato cheio que a Globo ia amar, né? E então, aí ele ia aparecer no Fantástico. Aí a Globo, então, me liga, né? Liga para a prefeitura, liga para mim também, falando que vai fazer uma matéria sobre mim, né? Sobre o Fantástico, vai vir fazer uma matéria. E eu falei, olha, estou à disposição, estou aguardando. Né? Marquei com eles às 5 horas, né? Vocês podem vir aqui, né? Vou estar aguardando vocês às 5 horas, porque eu tenho um compromisso antes. Só que antes eles foram lá. Né? Então, primeiro a gente vai na casa, né? E depois a gente senta com a senhora para ver a sua versão. Quando eles foram lá, eu expliquei, mandei o boletim a data da minha exoneração e o atestado de óbito, né, do indígena. Ele falou, tem um lapso de 21 dias, né, uma pessoa que... Né, tinha problemas pregressos. Poderia ter morrido na rua, no hospital, em qualquer lugar, em casa. Morreu na casa, né? E aí, diante de tudo que eles viram lá, diante também do que os vizinhos falaram para a reportagem, né? A reportagem caiu, né? Então, mas ele agora, né, está buscando outros caminhos, né? Porque ele não... Mas eu já fiz a minha parte, eu entrei com um processo de calúnia, difamação, ameaça, porque são fortes as ameaças que ele fez, né? Está tudo documentado. E, olha, não existe nada
nada mais certeiro do que a verdade. Nada. A verdade é como o sol do meio-dia. Não tem como você apagar, nem impedir de que apareça. Pode até ter um pouquinho de nuvem, sabe? Mas a verdade aparece. Então, assim, eu estou muito tranquila com relação a isso, né? É desgastante? É desgastante, porque você tem 36 anos de carreira, né, profissional. E a pessoa vem e tenta, né, te desqualificar. E muitas vezes as pessoas me ligam, sabe? E é interessante porque tem pessoas, né, da esquerda que me ligam. Fala, vereadora, a senhora precisa se defender, chama de vereadora ainda, né? A senhora precisa se defender, é um absurdo. A gente conhece a senhora, a gente sabe do seu trabalho, a gente acompanhou o que a senhora fez, é um absurdo. Eu falo, olha, eu não vou me defender. Buscar imprensa, né? O Paulo Sartre é outro, né? O Ângelo Invernizzi, né? Que na verdade é o Ângelo Invernizzi Lopes, né? Que é o Paulo Sartre. Ele vive colocando, né, matérias, né? E aí agora ele não me acusa só de uma morte, são de duas, né? Então cada vez mais ele vai aumentando. Então. Mas eu não me importo, por quê? O Ângelo Invernizzi é alguém que na época que ele era secretário da Educação, da gestão da Darcy Vera, eu batia de frente. Eu não tinha medo de denunciar os desmandos, não tinha medo de denunciar aquilo que eu via de errado. Então, agora as pessoas acham que por eu não ser mais vereadora, eu sou frágil, eu sou fraca, não tenho força. Mas eles não sabem de onde vem a minha força. E eu costumo dizer assim, esse filme eu já vi. Eu já vi esse filme. E o final não foi bom. Eles acham que são mocinhos, mas não são mocinhos. O final não foi bom. Então é só aguardar. A verdade sempre aparece, né? Sempre aparece. Bom, acho que a exposição foi boa, né? Pelo que, assim, eu não conhecia quase nada sobre essa questão aí do tratamento, do acolhimento que foi feito com os indígenas. Mas pelo que eu ouvi, existiu toda uma questão multidisciplinar que os acompanhou desde o início, sempre esteve atenta às necessidades deles, né? E assim, muitas pessoas que vão ouvir aqui o programa, seja agora ao vivo ou depois ver o corte, podem até pensar assim, nossa, mas nem... Nós que os brasileiros, coitadinho, morador de rua, não tem esse tanto de coisa aí. E sim, gente, assim, tem as peculiaridades, né? Não pode também deixar na mão o pessoal que tá chegando como refugiado, mas ao mesmo tempo é complicado, né? Porque o Brasil é um país tão miserável, tanta gente precisando também de acolhimento, de ajuda, né? E tem questões culturais que você precisa de entender, né? Eu aceito qualquer pessoa que seja especialista na assistência social, na questão indígena, mas especialista na assistência social, se essa pessoa vier me provar diante de todos os relatórios, de todos os fatos, que eu fui negligente, que eu fui omissa, aí eu me rendo. Mas uma pessoa que pouco entende dessa situação, que fez uma visita em Rondônia, não sei aonde, e se acha especialista na área, vai poder me acusar diante de tantas coisas que foram feitas pela gestão, eu não me rendo a esse tipo de argumento. Tanto é que no processo judicial, né, que eu estou movendo contra ele, ele não conseguiu argumentos para justificar. Conseguiu sustentar. Não conseguiu sustentar. Tem como, né? Isso agora eu li que tá na mão da Damares, é isso? Não, na verdade, eu não sei também, não sei te falar, mas como eles querem me jogar no Fantástico, né? Então eles levaram para a Comissão de Direitos Humanos, disseram que mandaram para a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, que a Damares é do Distrito Federal. Eu acho muito difícil a Damares se envolver numa questão do Estado de São Paulo. Quem deve se envolver, deverá se envolver, vai ser a Mara Gabrilli e o Astro Pontes. Que também, eu acho que pelas prerrogativas que a gente tem, né? Eu, dentro do meu 16 anos legislativo, o que eu entendo que eles podem fazer? Eles podem pedir para o Ministério Público Federal, porque como houve recursos federais, eles podem pedir para o Ministério Público Federal investigar.
né? Então, eu acho que... Mas eles falaram que estão vindo os 3 para Ribeirão, fazer uma... Não sei, parece que é isso que eu ouvi lá, né? Com Não, os não 3, sei, três senadores estão vindo para Ribeirão e tal. Caramba, 10 senadores? Eu tô poderosa, hein? Conseguindo mover 3 senadores, muito bom. Então... Tem mais alguns comentários aqui que eu não li ainda. O Darwin Frick, boa noite a todos. Um abraço pro Darwin. E ele falou também: trenzinho é uma falta de respeito. Horários 8, 9 da noite, as músicas parecem que estou no Morro do Alemão. É bem isso mesmo. É isso aí. Temos também alguns comentários do Israel Marchiori Jr. O que ocorre em nossa cidade não é diferente do resto do país. Como mudar a realidade social com um orçamento tão baixo? Como fazer política pública sem a participação de toda a sociedade? Com certeza, né? A população tem que se envolver. Ele falou também: a assistência social trata do que há de mais vergonhoso para um município, estado ou país. As realidades que doem os olhos da nossa sociedade. Bem, é verdade, viu, Israel? Tem razão. E tem mais um outro comentário, muito bom comentário dele também aqui, ó. Ninguém quer ver a criança no trabalho infantil, morador de rua, prostituição, a falta de moradia e demais mazelas sociais. Porém, poucos tomam como prioridade mudar a realidade, somente cobramos. É isso aí. Maristela Marcato, boa noite. Hélia Patrocínio também desejando boa noite. O Roberto Tropiano falou: caramba, perdi um tantão do programa. Aqui acabou a energia e o sinal do celular. Depois você volta, viu, Roberto? Foi muito bom. O que mais que ele falou? Ele fez uma pergunta que já eu faço. Israel também falou novamente: este momento da Gláucia à frente da prefeitura de nossa cidade demonstra a grandeza dela como gestora e política. Conseguem imaginar o que teria acontecido em nossa cidade naquela época? Deixa eu ver. Otávio: tinha que acabar com a prostituição dos banheiros da rodoviária. A Hélia Patrocínio fez uma pergunta aqui. Esses venezuelanos, os indígenas, são pessoas que possuem autonomia, tomam decisões? São pessoas que têm autonomia. Na verdade, né, eles estão numa condição de refugiados, então ele tem a proteção do Estado, né? Uhum. Mas eles têm autonomia. Um dos objetivos, né, que a gente tinha foi profissionalizá-los, né, ajudá-los. Então teve toda uma questão, tem a questão da língua, né, que é um grande, né, obstáculo. Mas teve uma situação muito interessante, né? Então eles começaram, vamos trabalhar aqui no quê? Fazer o quê? Então eles começaram vamos capinar, né? Trabalhar na roça. Aí eles foram oferecer o trabalho deles, né? Aí eles ofereceram 15 mil pesos, cobraram 15 mil pesos. Então teve todo um trabalho de fazer, né? Como fala? Mudar a conversão para o real, né? Ajudá-los. Eu falei: não, você tem que oferecer quanto que seria isso em real, né? Uhum. 15 mil pesos, as pessoas, o seu é muito peso. Cliente não vai aceitar. Então teve tudo isso, sabe? Esse tipo também de trabalho, de orientar. A busca tem que ser autonomia, né? Tem que ser. Com certeza. A gente tem uma questão muito importante cultural dos Araus, que eles eram povos indígenas, o que a gente, né, foi pesquisando. Eles estavam em áreas que o governo da Venezuela decidiu explorar, né, na questão petrolífera. Eles foram expulsos das suas áreas, né, de áreas nativas. E a primeira-dama, ela então fez uma grande campanha nacional para que a população pudesse ajudar os nativos que estavam foram expulsos para as cidades. Então eles começaram a receber e viver não mais da produção da terra, mas de esmola, daquilo que as pessoas davam para eles nas ruas. Então eles, na cabeça deles, a mendicância, a coleta é uma atividade laboral. Quando eles vão para as esquinas, eles vão trabalhar. Aí, para você mostrar para eles que não, né?
aqui no Brasil, você pedir é mendicância, você ir para o farol, né? Fazer a coleta, aqui no Brasil é mendicância. E você não pode colocar as crianças e os idosos nessa situação. A criança tem que estar na escola. Todas essas crianças hoje que vocês veem nos semáforos, todas elas foram matriculadas. Todas elas tiveram vagas garantidas na educação, no ensino fundamental e no infantil. Todos eles foram matriculados. E a luta para que essas crianças fossem para a escola, que eles não perdessem a aula de forma alguma, que os idosos também não fossem colocados, né, na situação de mendicância, mas é uma questão cultural, que eles estão indo trabalhar. Né? Que interessante. Realmente é algo assim atípico, né? Porque eu comparo até com outros venezuelanos. Eu mesmo conheço uma família de venezuelanos que eles congregam na igreja de um amigo meu, lá no Rigon, né? No Jean, um abraço para ele aí. E eles vieram estavam em outra cidade antes, vieram para Ribeirão, tá há algum tempo, até uns 2 anos aqui já. Mas assim, a adaptação foi muito rápida, porque eles não são dessa tribo e não são nem indígenas. Eu já trabalhei com venezuelanos, né? Trabalho na igreja, né? Acompanhando famílias venezuelanas. Tranquilo, a inserção no trabalho, no mercado de trabalho, na escola, foi tranquilo, né? Porque eles são dos centros urbanos. Agora, os indígenas é outro tipo de abordagem, né? E aí o Brasil está muito longe de conseguir, né? Uma política pública que atenda, porque tem muitas questões, né, envolvidas, né? Questões culturais, e aí a gente tem que ter essa sensibilidade, essa delicadeza para tratar, né? Porque eles são vítimas, né, de uma exploração, sabe, de um desmonte no país. Eles estão em busca, né, de alternativas, de sobrevivência, né? Então a gente tem que ter muito, sabe, eu costumo dizer, né, a gente tem que ter essa delicadeza, sabe, de lidar com essa questão. Tem que pedir pro Lula ensinar o Maduro lá a fazer as reservas indígenas, que nem faz aqui no Brasil. Eu também acho. Sabe que eu vi, né, discutimos muito isso, muitos, com o pessoal de Palmas, de Curitiba, onde tinha a Arauz, a gente estava conversando, ele descobria que tinha, a gente ligava. Então, cada cidade, cada estado tem adotado, e nenhum, assim, tem estado que paga ônibus, avião. Não, a gente põe no avião e manda de volta, né? Nossa. Complicado. Esse é complicado. E mesmo você falou, né? Mesmo se fizer reserva igual tem no Brasil, mesmo assim vai dar problema, porque aqui no Brasil teve aquele fato do governo Bolsonaro, que tinha na reserva, acho que é Raposo do Sol que chama, né? Não é isso, André? Você sabe também. Que fica em Roraima, lá uma área gigantesca, que tinha umas tribos seminômades, e aí teve casos de desnutrição, indígenas que morreram lá, por conta do modo de vida deles. Embora o governo federal auxilie e está atento à necessidade. Posso contar uma outra situação, né, que a gente viveu lá? Eles têm a questão do xamanismo muito forte. Né? Sim. Então, eles não procuram a medicina tradicional. Por mais que você ofereça, né, a gente tinha um programa de saúde da família que fazia visitas ali, eles pertencem ao postinho dos Campos Elíseos, né, obedece os Campos Elíseos, então estavam sempre em contato, os médicos, mas eles usam, né, eles vão procurar o xamã, o cacique, tem os caciques lá dentro, né? Sim. E teve uma situação de uma criança que essa criança, ela estava quase vindo a óbito, estava com parada cardíaco-respiratória, né? E então eles queriam fazendo todos os rituais dele, mas ela já estava entrando em parada. E a nossa técnica estava lá na hora. E ela pegou eu vou levar para o hospital um bebê, né? Acho que estava com 3 meses. Ela pegou esse bebê e levou para a UPA. Levou, e essa criança ficou lá internada até ter alta e tudo mais. E quando essa criança teve alta, ela saiu com uma série, né, de recomendações, de medicação para ser feita. E no outro dia de manhã, né, 8 horas da manhã, saíram à noite, tiveram alta à noite, 8 horas da manhã, a terapeuta ocupacional foi lá, né, ver como é que estava a criança. A criança já não estava lá mais na casa, a família já estava na coleta. Nossa. Foi bem na época do frio, né, na época da frente fria.
E ela me ligou, falou, olha, tá acontecendo isso, né? Acho que o Francisco e a família foram pra rua. Aí eu falei, não. Ele tinha que fazer aerosol, aí eles saíram com minha autorização, falamos com o juiz também da infância na época, e eles localizaram o Francisco e levaram ele para ser acolhido no SAI, que ficou lá acolhido. Devia ter falado o nome da criança, né? Mas acabou sendo acolhido ali, né, na instituição da prefeitura. Vocês não sabem a minha vida, o inferno que virou. Porque eu cometi um crime humanitário. Porque eu tirei a criança do convívio da família, uma criança indígena, e eu coloquei num abrigo. A mãe podia ficar o dia todo lá, podia amamentar o bebê. Aquela criança só não podia ir para a coleta. E 6 horas da manhã, para um semáforo. E ficar o dia inteiro exposto ao vento, à fumaça, ao barulho. Mas eu cometi um crime humanitário. Aí lá vem os mecanismos internacionais, né? Ligar para a secretária se explicar, porque aí, né, alguns órgãos aqui me denunciaram, sabe? Então, assim, são questões, aí eu disse, para mim, o direito fundamental à vida, ele é o direito mais fundamental, é um direito universal, está acima de todos, o direito à vida. Então, tem uma questão cultural? Tem uma questão cultural. Só que o direito à vida, ele está acima de todos. E é esse direito que eu coloquei à frente. E no fim não deu nada, nós nos explicamos lá para a FUNAI, entenderam. Mas você vê como é difícil? Né? Ainda bem, né? Não é fácil, não. Senão estaria uma morte de uma criança nas costas da senhora. Teria uma criança também. Então, assim, a gente vê, né? Eles têm autonomia, né? As famílias, os adultos que estão lá e tal. Mas, assim, é complicado. Como é que também a prefeitura vai ficar pagiando eles o tempo inteiro, né? Eles têm que tocar a vida deles. Estão dando um apoio, um auxílio, mas como é que vai ficar, né? Complicado. Sim.